Olá, 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 meu aluno da turma 2 da noite da PM. Essa aula do LibreOffice a gente vai continuar então nosso estudo. Vai ser uma aula que a gente vai estudar a função C, C aninhado, tá? E a função PROC-V, uma aula um pouco mais curta, mas a gente vai ter aulas mais longas também. Por quê? Porque eu vou dividindo em assunto. Às vezes eu não quero quebrar a aula no meio, tá? Por causa do assunto, eu vou me estender um pouco mais e terão aulas mais curtas, porque se eu começar outro assunto também a aula vai ficar muito enorme, tá? Então eu gosto de ir fazendo assim, né? Essa tática assim por partes e é só para você entender, né? Que a gente tem as aulas de 45 minutos, então vai ter aula mais curta e vai ter aula mais longa ali compensando, ok? Então, a gente vai partir para funções agora. Me acompanha aqui. Bom, a função que a gente vai começar a estudar agora é a função C. Então, nós vamos estudar agora a função C. Vou pegar aqui uma telinha em branco para a gente começar a estudar o que é essa função. Então, olha só, o C ele é igual uma pergunta ou condição. Eu posso encarar o C como uma pergunta ou condição. Essa pergunta eu vou sempre responder com sim ou com não. Essa condição eu sempre vou atender ou não atender. É simples, tá? Ou é sim ou não, não existe um talvez. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você, a pergunta que eu vou fazer, gente, não é para você cair de costas, é só um exemplo, tá? Você tá grávida? Tua esposa, tua filha, tua namorada tá grávida? Você pode até dizer que não sabe, talvez. Mas essa não é a resposta. Você não sabe a resposta. O fato é que ou ela está ou não está, ou sim ou não, percebe? Então, na hora do C, você lembra desse exemplo, que sempre o C é uma pergunta, uma condição que você responde com sim ou com não. Você atende ou não atende a condição. Não esquece que a gente tem outros tipos de funções com C, né? Então, mas a função C é essa aqui, tá? Quando você tiver só esse C lá, é porque vou responder com sim ou com não, ok? Eu posso ter o C aninhado, que a gente vai falar também sobre o C aninhado, mas aí é outra história. Então, olha só, como é que fica na fórmula? Igual C, abro parênteses, dentro dos parênteses eu tenho ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, a gente já sabe da importância do ponto e vírgula, desde lá da função conte.c, da função soma-c, claro que nas outras funções também, né, soma, tudo, a gente tem essa importância, mas nessas funções que eu falo, né, de gente grande, né, que eu separo as funções mínimo, máximo, média, soma, são as funções básicas, as funções iniciais, né? Depois a gente tem a função soma-c, a função C, a função conte.c, maior, menor, já são funções de gente grande. E aí tem as funções de gigante, que a gente vai ver lá um PROC-V da vida. Um PROC-V da vida é uma função de gigante. Uma fórmula que tenha uma função aninhada, um C aninhado, são funções de gigante. Então, a gente está vendo aqui as funções de gente grande. A gente já viu como que funciona aqui o ponto e vírgula nessas funções. Ele é um separador de informações. É muito importante você identificar cada ponto e vírgula e você entender o que o Calc entende de cada pedacinho aqui. Então, nesse primeiro pedacinho, ou seja, esse espaço, o que vem antes do ponto e vírgula, a informação que vem antes do ponto e vírgula, o Calc vai entender como a pergunta, vou colocar aqui a pergunta ou condição. Após o primeiro ponto e vírgula, eu tenho aqui a resposta que o Calc vai mostrar
se responder essa pergunta com sim, se atender essa condição. E aqui, após o segundo ponto e vírgula, o que o calque vai mostrar se não atender a condição, se responder essa pergunta com não. Ok? Então, vamos pensar numa coisa assim da vida, mas uma coisa boa, né? Vamos pensar em coisa boa, olha só. Vamos pensar numa pergunta aqui. Ganhei na Mega Sena? Sim ou não? Se sim, se eu responder essa pergunta com sim, se essa condição foi atendida, o que eu vou fazer? Eu vou, no meu caso, gente, eu iria viajar um bocado. Ia deixar um monte de aula gravada. Tá, eu ia esperar o concurso da PM passar, juro pra você, tá? Juro pra você que eu ia esperar. Tenho muito amor à minha profissão, aos meus alunos. Depois ia viajar o resto do ano, voltava a trabalhar de novo, porque, gente, no ócio não dá. Tá, se eu ganhei, vou viajar. Se eu não ganhei, agora eu vou colocar a situação de vocês, vou estudar. Continua lá estudando. Tem gente que fala assim, se eu ganhar, eu taco fogo nas apostilas. Então, perceba, se fosse essa fórmula no calque, né, com esse exemplo, né, se eu respondesse, se eu atendesse essa condição, o que o calque ia mostrar é o que está após o primeiro ponto e vírgula, se eu não atender o que está após o primeiro ponto e vírgula, ok? Agora deixa eu mostrar para você o exemplo que a gente tem aqui no calque. Olha só. Eu tenho aqui um boletim, né, de novo, para a gente lembrar da época que era feliz e não sabia, da média 7 no boletim, né? Então, você vê ali que tem uma média, ao lado tem uma situação, né, aprovado, reprovado. Então, o que eu quero propor para vocês aqui? Tem duas situações que o examinador vai te cobrar o C na prova. Uma situação é, ele te dá um problema, um enunciado problema, em que você vai ter que escolher a alternativa que tem a fórmula com a função C. E ele te dá uma fórmula e você tem que resolver essa fórmula com a função C. Então, são duas situações e a gente vai passar por essas duas situações agora. Então, olha só, vamos lá para mais uma telinha em branco aqui. Olha só, vamos pensar que a diretora do colégio, ela falou assim, vai lá, Kátia, e coloca no calque da seguinte maneira, que se o aluno tirou média, teve a média maior ou igual a 7, então esse aluno tá de parabéns, ele foi aprovado. Agora, se não, caso contrário, se esse aluno não teve média maior ou igual a 7, foi menor que 7, o calque vai mostrar que ele foi reprovado. Você percebe, gente, que o que eu estou falando aqui é linguagem do dia a dia. Se o aluno tiver média maior ou igual a 7, ele é aprovado, se não é reprovado. Agora, põe isso no Excel, no calque, né? Eu sou muito acostumada a falar Excel, porque eu trabalho muito com Excel, mas a gente tem grandes concursos, por exemplo, a PRF, só que é o calque. INSS, só cai o calque, então também trabalho bastante com o calque, tá? E essas funções são as mesmas, tanto quando se trata de Excel, quando se trata ali do calque, ok? Então, mas às vezes como eu trabalho diariamente com Excel, às vezes eu troco o nome, mas o nosso software é o calque. Então, bora lá, olha só, como é que eu coloco, eu tenho um problema. É como se o examinador estivesse me perguntando, e aí, qual que é a alternativa que eu tenho à fórmula exata para resolver esse problema? Então, a primeira coisa que o examinador tem que passar para mim é uma tabela, né, onde com a célula que eu tenho a média, ou no próprio enunciado falar para mim a média do aluno
está na célula F7, por exemplo. Né? Ou ele me dá a tabelinha para eu olhar, como a gente viu ali no exemplo, ou ele vai falar para mim, a média do aluno está em tal lugar, ok? E a média é tanto. Então, lá em F7, vamos dizer que a gente tem 8. Como que... A gente já sabe que o aluno foi aprovado no olhômetro, mas como que a gente coloca isso na fórmula? Eu tenho lá 5 alternativas, cada uma com uma fórmula. Então, da seguinte forma, eu tenho o igual, o C, e eu tenho aqui dentro dos parênteses 2 ponto e vírgula, sendo que antes do primeiro ponto e vírgula, o que eu tenho? A pergunta ou condição. Após o segundo ponto e vírgula, se eu responder essa pergunta com sim, se eu atender essa condição, após o segundo ponto e vírgula, se eu não atender a condição, se eu responder essa pergunta com não, ok? Então, vamos lá. Qual que é a pergunta, a condição? A pergunta é, o aluno, lá da célula F7, que é a informação que o examinador passou aqui para mim, o aluno lá da célula F7, ele tem a média maior ou igual a 7? Como é que eu vou colocar isso aqui de condição? Olha só, da seguinte forma, F7 maior ou igual a 7, e aqui, gente, mesmo eu tendo operador, eu não tenho aspas na condição, ok? É assim mesmo, testa lá no teu calque, é assim, dessa maneira, desse jeitinho. Se eu atender a condição, ou seja, se a média for maior ou igual a 7, o que o calque vai mostrar? Vai mostrar, olha só, a palavra aprovado. Que texto dentro do calque, sempre dentro de aspas, tá? Isso não mudou. Agora, se ele não atender a condição, se a média dele não for maior ou igual a 7, o que acontece com ele? Ele é reprovadinho, reprovado, ok? Então, sempre uma coisa ou outra coisa. Agora, a gente já viu, se o examinador me der um problema, como é que eu coloco esse problema numa fórmula, tá? Então, eu já encontrei a alternativa aqui. Agora, a gente vai aprender a resolver essa fórmula. Então, vamos pensar assim. Se o examinador agora tivesse me dado apenas essas informações aqui. Vamos apagar isso aqui. Examinador colocou para mim. Na célula tal, né, qualquer célula aí, eu tenho essa fórmula com a função C. Sabendo-se que em F7 eu tenho a média 8, qual o resultado dessa fórmula? Então, você vê que é situação diferente. Antes a gente viu uma situação de ter um problema e a gente ter que saber qual é a fórmula para resolver aquele problema. Agora eu tenho uma fórmula e eu preciso saber o resultado desta fórmula, certo? Então, tem um pouquinho de diferença e cai das duas formas na tua prova. Então, olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que saber que aqui é a pergunta ou condição, a resposta para o sim, a resposta para o não. O que o calque vai mostrar se eu responder a pergunta com sim, o que ele vai mostrar se eu responder a pergunta com não. Então, olha só, F7 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Eu tenho aqui a pergunta. F7 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Não sei, eu tenho que saber o que tem em F7. Ora, o examinador falou para mim que em F7 eu tenho 8. 8 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Sim. O que o calque vai mostrar? Aprovado. Só isso? Só. Agora vamos pensar que o examinador colocou assim. Mais uma situação aqui. Vamos pensar que o examinador colocou agora F9. E F9 eu tenho lá 3,8.
Tá? Qual que é a pergunta, a condição, né? A pergunta é, F9 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Ou seja, 3,8, porque é o conteúdo da célula F9, né? Aqui, é maior ou igual a 7? Não, é menor. Então, o que o Calc vai mostrar? O que está após o segundo ponto e vírgula, porque eu respondi essa pergunta com não. Não atendeu a condição. A condição é ser maior ou igual a 7. Tudo que for maior ou igual a 7, o Calc mostra aprovado. E o que não for, ele vai mostrar reprovado. Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui no próprio Calc, olha só. Então, perceba aqui que eu tenho exatamente... Uau, como eu fiz retinho. Vocês não sabem como é difícil fazer isso reto aqui com o mouse, esse software que eu tenho aqui para fazer zoom e sublinhar para vocês. Evidenciar. Nossa, hoje eu tô de parabéns, tá? Fiz retinho. Caramba, vocês vão ver no decorrer que não é fácil. Bom, então ali, perceba que antes do ponto e vírgula eu tenho a condição, pergunta, depois eu tenho a resposta para o sim e a resposta para o não, igual a gente estava fazendo. Então ele está perguntando, F7 é maior ou igual a 7? Eu vou aqui em F7, olha só, essa é a célula F7, olha o conteúdo, é 8. 8 é maior ou igual a 7? Sim. Então o que o Calc vai mostrar? Olha só, aprovado. E está aqui o resultado, porque foi nessa célula G7 que eu digitei essa fórmula. Agora outra situação aqui, olha só. F9 é maior ou igual a 7? Sim ou não? Não, né? F9, o que eu tenho? Eu tenho aqui 3,8, tá? Então, 3,8 é maior ou igual a 7? Não. Então, o que o Calc vai mostrar? Reprovado. Professor, é sempre dessa forma? A função C não muda. Eu sempre eu posso ter, assim, inúmeras outros exemplos, né? Esse é o mais comum de cair em prova, o boletim é o mais comum de cair em prova. Você vai resolver a questão e você vai ver que realmente o que eu tô falando é verdade, é o mais comum de cair em prova, tá? Mas eu posso ter outros exemplos, mas sempre eu vou ter essa estrutura. Pergunta ou condição, ponto e vírgula sim, ponto e vírgula não, sempre. Então, outra coisa que eu quero chamar muito a tua atenção é aqui, olha só. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Sempre, concorda que sempre o Calc ou vai mostrar como resultado isso ou isso? Então, se eu tenho lá A, B, C, D, E, todas essas alternativas. Na alternativa A está aprovado, na C está reprovado, significa que nas outras eu vou ter blá blá blá, eu vou ter mi, eu vou ter está errado. Por quê? Porque minha resposta ou é isso ou é isso. Ou é essa alternativa ou é essa. Sempre. Não tem como, ok? Então, essa é a função C. Agora eu vou passar para você a função C. Eu vou passar para você uma função aninhada. O que é uma função aninhada? É uma fórmula na qual eu tenho mais de uma função naquela fórmula. Então, presta atenção aqui, olha só, vou colocar aqui para você. Igual, tá muito grande esse igual aqui. Igual C, abro parênteses, F2 maior igual a 50. Não, peraí. Deixa eu mudar aqui. Então, igual C média de F2 até F5, agora sim, for maior que 50, ponto e vírgula, soma de G2 até G5, aqui 2 pontinhos, ponto e vírgula 0.
E aí o examinador quer o resultado desta fórmula, que é uma função aninhada, por quê? Porque eu tenho aqui média, eu tenho soma, eu tenho C. Eu tenho 3 funções na mesma fórmula, percebe? Tá? Então, ele vai me dar uma tabelinha aqui, olha só. Ele tem que me dar essa tabelinha, ou ele tem que me dar informações. Às vezes ele fala assim, na célula tal eu tenho isso, na célula tal eu tenho aquilo. E às vezes ele me dá a tabelinha. Ok? Vamos supor que seja essa tabelinha aqui. Bom, tá aqui. Vamos resumir o enunciado da questão, né? Se parecesse essa questão na tua prova. Qual é o resultado desta fórmula que contém uma função aninhada, C, média e soma? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é dividir os pontos e vírgula da função C. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto e vírgula e aqui eu tenho o segundo ponto e vírgula. Como que é a estrutura da função C? Pergunta ou condição, resposta para o sim, e aqui, deixa eu colocar aqui em cima, resposta para o não. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu já dividi os ponto e vírgula, essa é a primeira. Qual a segunda? Qual o segundo passo aqui? O segundo passo é você responder, identificar a pergunta e responder. Se teu filho, você está lá estudando, teu filho chega para você e começa, mamãe, papai, posso isso, posso aquilo. E você nem ouviu o que ele está falando e você já fala sim ou não, você está correndo um risco danado, né? Então, a primeira coisa que você responder uma pergunta, ó, conselho aí, entenda a pergunta. Tá? É o que acontece aqui. Então, eu tenho que saber se a média de F2 até F5 é maior que 50. Ó, maior que 50. A média é maior que 50? Não sei. Eu vou ter que vir aqui na planilha que o examinador passou para mim e resolver calcular essa média. Como é que eu faço? Olha só. F2 até F5, qual que é a média? É 2 no olhômetro. Ah, professora, e esse 5? Esse 5 está em F1. Por que a professora colocou ali? Porque eu tenho que semar no nível do examinador. O examinador, presta atenção. O examinador, ele vai colocar tabelinhas com informações que você não vai usar. Então, sempre esteja atento ao intervalo. Lembra? Isso aqui é o intervalo de célula F2 até F5. Tá? Sempre esteja atento ao intervalo de células, ok? Bom, então já tenho a minha pergunta. 2 é maior que 50? Sim ou não? Então, não. Então, qual a resposta de toda essa fórmula enorme aqui, com essa função aninhada? É isso aqui, 0. A resposta é 0. Professora, eu não vou resolver essa soma? Claro que não, meu filho. Para que você vai resolver essa soma, né, se a resposta é 0? Então, você tem que prestar atenção nisso. Se eu tivesse uma função, tenho uma função aqui, tivesse outra função aqui, né, ao invés do 0, eu sempre faço primeiro a pergunta e identifico essa resposta da pergunta. Ou seja, se estou atendendo a condição ou não. Se atender a condição, eu resolvo aqui. Se não atender a condição, eu resolvo aqui. No caso desse exemplo, após o ponto e vírgula, eu tenho um 0. É isso, né? Podia ter um texto, como a gente viu no exemplo do boletim. Né? Então, o examinador, ele tanto pode querer confundir você colocando aqui uma outra função, como uma informação simples. Se você está muito bem preparado para coisas difíceis, cai na tua prova coisa fácil, ó, tilt, dá uma bugada no cérebro. Isso acontece, então tem que estar preparado para as duas situações. E aqui não tem nada difícil, o que acontece é que a função soma torna maior ali, né? E um 0 daí, né? Aquela informação pequenininha, dá uma bugada no cérebro, então presta atenção nisso. Agora, vamos pensar aqui na seguinte situação, olha só.
Já não vou colocar mais sim ou não, não vou dividir nada aqui. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui, porque queremos outros rabiscos. Vou colocar para vocês aqui uma outra situação, olha só. Se você chega na tua prova e você se depara com esta formulazinha para você resolver. O examinador quer a resposta. E aí, o que você faz? Segundinha para você pensar. Seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Não é desesperar, não é descabelar. A pessoa, eu nunca vi decabim na vida. 90% das pessoas não viram, ou mais. Tá? Essa é uma notícia. Ah, mas daí todo mundo vai chutar? Não. Você, por exemplo, meu aluno não vai. Você vai estar preparado. Olha só. O que você vai fazer? Aquilo que eu falei. Primeiro passo. Dividir ponto e vírgula, identificar a pergunta. A média de F2 até F5 é maior que 50? Sim ou não? A média de F2 até F5 é 2. Média de F2 até F5 é maior que 50? Sim ou não? Não. O que o Excel vai mostrar? O zero, meu filho. Você vai usar esse decabim que você não conhece, que você está se descabelando aí. Ai, meu Deus. Não, você não vai usar. Percebe? Você tem que ficar ligado que às vezes o examinador não é muito característica da UFPR, isso é mais característica de banca como FCC, mas pode sim ir para a tua questão. Você tem que ficar ligado numa coisa. Duas coisas que eu vou falar aqui para você. Primeira às vezes o examinador coloca informações na tua questão que ele sabe que você não conhece, mas que aquilo você não vai usar, essa informação você não vai usar para resolver a tua questão. Mas tá ali para te perturbar psicologicamente, amiguinho, tá ali para dar bugada no cérebro, tá? Então, a segunda coisa que eu quero falar para você, primeiro te avisar disso. O que você vai fazer, antes de eu falar a segunda coisa, o que você vai fazer? Você sempre vai procurar resolver a tua questão com aquilo que você sabe. Porque talvez você nem use aquilo que você não sabe. E a segunda coisa tem super ligação com isso que eu falei. Pode ser que numa questão o examinador tenha colocado algo que você não sabe, não lembra e que você deveria saber. Mas de repente você consegue ou chegar ali entre duas alternativas, que há mais chance de você acertar um chute, né? Eu não quero que você chute, mas você pode chegar nessa situação de qualquer disciplina, ou você pode chegar a resolver a tua questão. Às vezes você não precisa saber todos os elementos que estão ali na questão para resolver a tua prova. Então, antes de desesperar, isso aqui é a questão, isso aqui é o decabim, quando eu coloco aqui, é mais para te ensinar a resolver questões de prova do que realmente aqui para te ensinar agora a função, porque a função já mostrei para você como funciona. Tá? Então, não desequilibra. Primeiro olha o que você sabe dessa função. Voltando aqui no exemplo anterior, quase exemplo anterior, deixa eu colocar aqui agora, diferente. Se eu tivesse assim, vamos colocar a mesma coisa aqui, média F2 até F5 for maior que 50, ponto e vírgula, soma G2 até G5. E aí a gente muda aqui, olha só. Qual que é a média de F2 até F5 agora? É 52. 52 é maior que 50? Sim ou não? Sim. O que o cálculo vai fazer nessa situação? Vai resolver, vai ter que resolver agora essa função que está ali, função soma. Então, como que ele vai resolver isso? Da mesma forma que a gente aprendeu já, né? Soma de G2 até G5, qual é? Só calcular aqui.
8. O resultado desta fórmula é 8. Então, passei vários exemplos aqui para vocês. Pode ter vários tipos de funções aninhadas. Isso é comum de cair em prova, tá? A mais comum é com a função C, mas eu tenho com outras funções também. Sempre eu vou resolver assim, por partes, né? Identificando qual parte que eu vou resolver primeiro, então, essa função. Então, aqui nessa aula a gente viu a função C, e a gente viu a função, uma função aninhada, tá? A próxima aula a gente vai ver mais funções e a gente tem ainda para ver formatação condicional, a gente tem o classificar, a gente tem filtro, que é importante, tem algumas coisas importantes ainda para a gente ver aqui no Calc, ok? Mas como eu queria conversar com você tanto sobre a parte da tua motivação, dessa parte do que a gente está passando, né? Queria conversar com você também sobre o conteúdo programático do edital, que é importantíssimo. Não veja isso como perder tempo, gente, porque como é que você vai para um jogo sem saber as regras do jogo? O teu edital tem as regras do jogo, então você precisa saber dessas regras, né? Então é bem importante que a gente estude, né, fale sobre essas regras, né, que estão aqui. Então, próxima aula a gente vai falar sobre mais funções e mais ferramentas aqui que a gente utiliza, então, no Calc, ok? Então, grande beijo para você e até lá.